Graça e paz, meus amados, amém? Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, mas isso não é só uma formalidade, isso é uma realidade do meu coração. É um privilégio estar aqui. Eu quero agradecer ao pastor Humberto. Carlos Júnior nos encontrou lá em Calcaia, em Fortaleza, e falou conosco, ou melhor com Yara, se nós viríamos para cá, ele ia ver se encontrar uma agenda para nós aqui. E graças a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês. Amém? Mas, meus amados, eu sei que eu tenho 1h30, não, 50 minutos. Você sabe que aquilo que o homem semear, isso também vai ceifar. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em 2 Pedro. A primeira oração do versículo 13 de 2 Pedro, capítulo 2. Um dia uma pessoa me emprestou uma Bíblia dele, e ele tinha grifado a primeira parte deste versículo. E eu li. E eu conheço a Bíblia de cor, algumas passagens, mas esse versículo eu já tinha lido, e essa primeira parte do versículo 13, que diz assim: recebendo injustiça por salário da injustiça que pratica. Amém? Diga, tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Diga, aquele que semeia injustiça, diga, recebe injustiça por salário. Amém? Então, queridos, eu liguei para a pessoa que me deu aquela Bíblia. Eu disse: rapaz, por que você grifou essa parte? O que era que você tinha em mente? Aí ele disse o contrário. Eu disse: esse aí é o efeito da justiça. Se nós semearmos justiça, o efeito da justiça será paz e segurança para sempre. Ainda que haja saraivada, ainda que a cidade seja nivelada ao pó, o meu povo habitará em lugares tranquilos e seguros. Amém? Então o efeito da justiça será paz. Então, com alegria nós sairemos, e em paz nós seremos guiados. E os montes outeiros vão romper em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo irão bater palmas. Em lugar daquilo que não presta, vai aparecer o que é bom. Esta é a vontade do Senhor para com a nossa vida, irmãos. Mas nós vamos ter que atentar para todo o conselho divino. Nós estamos entrando num tempo de grande provação para a igreja, mas nós temos que estar bem estabelecido na palavra, porque esta palavra é espírito e é vida, e quem dela se alimentar vai viver para sempre. Eu me converti no dia 16 de maio de 82. Eu conheci a palavra da fé. Deus falou no meu coração no dia 28 de outubro de 91. Deus me falou sobre a questão da palavra da fé, e Deus abriu os meus olhos para a realidade desta palavra, e eu vi esta obra nascer. Mas eu sei que aquele que começou boa obra em nossa vida, Ele é fiel para completar. Essa igreja não vai parar, essa igreja vai avançar no poder de Deus, no poder que acompanha esta palavra, porque esta palavra não volta para Deus vazia de poder, mas prospera para o propósito para o qual ela foi enviada. Amém? Essa palavra foi enviada para salvar, para curar, para suprir, para proteger, para que você possa andar triunfante sobre todas as áreas de sua vida. Então diga comigo: eu não vou morrer sem antes viver tudo que Deus tem para mim.
Tudo que Deus tem para você, Deus tem para você. Deus tem para você o mais do que suficiente em todas as áreas. Olha para o seu vizinho e diga: você não vai morrer gagá. Diga, se você vai morrer, você vai morrer farto de dias. E durante esses dias você vai ver a salvação do Senhor. Diga: salvação, cura, libertação, proteção, preservação, suprimento e perfeição. Você vai provar a salvação em todas as áreas de sua vida. É o que Deus tem para você. Essa é a palavra de Deus. Deus é o Deus mais do que suficiente. É Ele que restaura as nossas forças como a da águia. E você pode viver essa verdade. E é assim que você vai viver. Amém? Mas eu quero que você abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Porque eu pretendo falar sobre o Espírito Santo como selo e penhor da nossa redenção. Amém? Eu pretendo falar, veio essa nota no meu coração e eu pretendo aprofundar este assunto. Amém? O apóstolo Paulo disse: em quem também estáis, não é assim? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção completa da sua possessão. Amém, irmãos? Diga: redenção completa. Amém? Nós já começamos a viver as primícias da redenção. Mas nós sabemos que essa redenção será plena na glorificação do corpo. Amém? Mas Deus quer que você viva, por causa deste selo que você recebeu, do Espírito Santo na sua vida, que é o selo e também o penhor. É a garantia da redenção plena. Amém? Mas eu quero que você abra também a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19 ao 22. 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 19 ao 22. Quantos estão comigo aqui? Irmãos, diga: cachorro late, gato mia e crente crê. Quantos crentes tem aqui? Mas creem que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra. Então nós cremos na palavra de Deus. Amém? Então, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 13, não foi? Foi o que eu falei? Foi. Não, 13 não, 19, desculpe. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim e o amém, por nosso intermédio, para a glória de Deus. Amém? Mas aquele que nos confirma para convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Mas aquele quem confirma esses fatos, amém, para convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então em Efésios capítulo 1 está falando da graça comum para todos os santos.
Mas aqui, em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo está autenticando como é o verdadeiro ministério e o verdadeiro evangelho. Uma coisa consociada com a outra. Uma salvação comum, uma graça comum, mas agora uma graça individualizada para o ministério. Amém? Então, se nós queremos autenticar o evangelho de Cristo, nós temos que anunciar a graça comum. Amém? Mas nós temos que desempenhar o ministério que nós recebemos do Senhor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está como levando os cristãos à maturidade. Mas na segunda carta, Paulo está como que autenticando o que é o verdadeiro ministério e o que é o verdadeiro evangelho. Então o apóstolo Paulo diz que todos nós que estamos em Cristo, tendo nele crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção completa da sua possessão. Mas na segunda carta, Paulo está mostrando, amém, que estava voltando àquela igreja da Acaia, mas não está fazendo isso por livre vontade, ou deliberando por ele mesmo. Amém? Aí ele sabe, porque o evangelho, que por mim, Silvano e Timóteo é anunciado, nele não houve sim, não. Porque tantas quantas forem as promessas de Deus, nele tem o sim, e por ele o amém, por nosso intermédio para a glória de Deus. Mas quem confirma isto para convosco e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor, a garantia desta realidade em nossa vida. O Espírito Santo é a garantia para você viver a realidade dessa palavra. Mas nós não podemos viver a realidade dessa palavra. Primeiro nós vamos ter que se alimentar dela. Amém? Depois nos enchermos do Espírito. E o Espírito e a palavra vão concordar. Amém? E aí não tem nada que vai impedir você. Amém? Nada vai impedir você. Quando o Espírito e a palavra estiverem consociados. Mas quem vai fazer isso é você. Porque tudo isso já está disponível, tudo isso já está diante de você e diante de mim. Amém? Jesus disse: quem de mim se alimentar, vai viver para sempre. E o povo que estava querendo ele rei, disse: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Não é assim? Senhor, dai-nos sempre deste pão. Porque Jesus tinha dito, olha, o verdadeiro pão que desce do céu é aquele que descendo dá vida ao mundo. O verdadeiro pão é aquele que descendo do céu dá vida ao mundo. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Mas quem comer deste pão vai viver para sempre. Senhor, dai-nos sempre deste pão. Aí ele disse: eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimentar vai viver para sempre. Quem de mim se alimentar vai viver para sempre. Então, querido, nós precisamos nos alimentar dessa palavra, nos enchermos dela, ao ponto que essa palavra possa fluir naturalmente da nossa vida. Mas o grande problema, irmãos, é que muita gente está se alimentando do que é mais palatável aos seus instintos naturais. E a coisa não vai funcionar não, irmãos. Muita gente vai morrer antes do tempo. Mas o Salmo 91 fala do privilégio daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. Não é assim o primeiro versículo que diz? Mas o salmista diz: portanto, eu direi do Senhor, tu és o meu Deus, o meu baluarte, em quem eu confio.
Não é assim? Porque Ele te cobre com as tuas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será escudo e broquel. Você não vai temer espanto noturno, nem mortandade que assole ao meio-dia, nem praga que se propague na escuridão. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Mas é interessante que esse salmo é o salmista falando do privilégio daquele que habita. E por isso ele começa a falar, a declarar aquilo que ele tem do Senhor. Mas em meio a isso, Deus toma a palavra e diz assim: porque Ele se apegou a mim com amor. Porque Ele se apegou a mim com amor. Quantos aqui se apegaram a Ele com amor? Jesus diz: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Aquele que me ama, se alimenta da minha palavra, vive pela minha palavra. Quem ama Ele vai amar a palavra. Ele de fato, Ele é a palavra que encarnou. Amar a Ele é amar a sua palavra. E Ele diz: assim como o Pai que vive, eu estou citando agora João 6,57. Assim como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai, quem de mim se alimenta, também vai viver por mim. Amém? Você vai viver por Ele, você vai viver pela palavra, e essa palavra vai ter o mesmo poder que teve na boca dele. Porque essa palavra é Ele mesmo. Quando você fala essa palavra, quando você permanece nele e as suas palavras permanecem em você, você vai pedir o que você quiser e vai ser feito. Eu estou falando, você vai pedir o que você quiser e vai ser feito. Muita gente perguntou: pastor, eu posso pedir uma espingarda para matar o meu vizinho? Irmão, se você estiver nele e as suas palavras estiverem em você, irmão, se você vai matar o seu vizinho, você vai matar o seu vizinho cheio de amor. Amém? Porque um policial pode até matar, mas vai matar equilibrado. Amém? Amém? Eu estou falando uma coisa, irmãos. Você sabia que não existe esse versículo? Isso era apenas uma tradição dos judeus, que eles diziam: visto que foi dito aos antigos, amai o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso está escrito. Mas só estava dizendo: amai o seu próximo. Odiai o seu inimigo está na tradição judaica, mas não está na lei. Então Israel podia até matar os inimigos, mas não ia matar com ódio. O seu inimigo é o diabo, irmãos. O seu inimigo não é as pessoas. Amém? Eu ouvi só para quebrar um pouco a atenção do ambiente, uma criança lendo sobre Jesus Cristo, o amor de Deus, tudo. Aí de repente, ele sai da escola dominical e vai escutar que Deus mandou matar os seus inimigos. E ele chegou em casa: mãe, como é que Deus é amor, e que Deus nos ama, e manda a mãe não soube responder, porque Ele mandou matar os inimigos. Aí a mãe, como a mãe não sabia, de repente a criança saiu lá do quarto e disse: já sei, mamãe, já sei. Eu já sei a resposta. Ele mandou matar os inimigos porque não era cristão ainda. Irmãos, e de fato, amém,
De fato, Cristo ainda não tinha vindo. Mas, em Cristo, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, se nós vamos ser cristãos, nós vamos amar uns aos outros como Ele nos amou. Amém? Nós iremos, mas pastor, como é isso? Não se preocupe, você tem o penhor do Espírito em seu coração. Não se preocupe, você vai amar pelo amor de Deus que é derramado pelo Espírito em seu coração. O amor de Deus já está aí. Mas esse amor é derramado pelo Espírito Santo. Como? Irmãos, quando você se utiliza dos meios, dos recursos da graça, o Espírito Santo pega essa palavra e flui juntamente com ela. E o amor de Deus é derramado em seu coração. E você vai amar. Você vai amar como Cristo amou. Amém? Então eu estou tocando já no assunto. Então quando Jesus disse, ouviste o que foi dito aos antigos? Amém? Amai o teu próximo e odiai os teus inimigos. Eram os judeus que diziam isso. Na lei só dizia, amai o próximo. Mas não, a Bíblia não manda odiar os inimigos. Se você ler o Salmo 141, Davi está orando pelos seus inimigos, para ele não se contaminar com a maldade que está no mundo. Os 4 primeiros versículos é Davi orando para que ele não se contamine com o mal que está afligindo a ele, ele não se contamine com aquele mal. Fala para o seu irmão, diga, tome cuidado. Diga, raiz de amargura vai fazer você andar privado da graça de Deus. Quantos querem andar na graça aqui? Então não deixe o mal se tornar um mal em você. Não deixe o mal se tornar um mal em você. Diga, o mundo jaz no maligno. E você jaz aonde? No benigno. O mundo todo jaz no maligno, mas a igreja no benigno. A igreja jaz no beneplácito de Deus, no bem de Deus, irmãos. Você não tinha como amar como Ele amou, mas agora você tem. Agora a questão é, pastor, essa mensagem não está muito boa. Mas está boa, irmãos, é a palavra de Deus. Se você ler a palavra com cuidado, você vai perceber. Mas Deus, Ele não, irmãos, Ele não exige que nós andemos nessa altura plena por imposição. O Espírito Santo, Ele não força nada. Sabe quem impõe o seu domínio? É o império das trevas. Mas o reino que você está é um reino de Cristo. Amém. Mas que é manifesto em nossa vida pelo Espírito Santo. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 6,17, que aquele que se uniu ao Senhor é um só Espírito com Ele. Tem alguém que se uniu ao Senhor? Então você é um só Espírito com Ele. Isso é em 1 Coríntios 6,17. Mas em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, diz assim. Aqui Paulo vai detalhar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Amém? Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, porque todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito, Deixa eu ver aqui. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer liberto, a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Então, em um Espírito nós fomos batizados em um corpo, é o corpo de Cristo.
quer judeu, quer grego, quer escravo, quer liberto, a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Então, irmãos, nós vamos beber do Espírito quando nós vamos para a palavra. Jesus disse, olha, esse Espírito, ele vai receber tudo que é meu, tudo que é meu. Ele não vai se anunciar, mas ele vai me anunciar. Ele vai receber tudo que é meu e vai revelar a vocês, porque ele vai me glorificar. O Espírito Santo está aqui para glorificar a Cristo. O Espírito Santo está aqui para glorificar a Cristo. E eu estou dizendo, essa verdade que eu estou falando vai pegar em você. E você não vai ficar mais enganado. Você vai buscar a palavra para viver a palavra. Você não vai saber viver de outra maneira, a não ser pela palavra. Todo dia. Basta cada dia o seu mal. Mas todo dia, se você for para a palavra, desejoso da palavra, irmãos, você não vai sair do mesmo jeito. Nunca você vai sair do mesmo jeito. Nunca você vai sair do mesmo jeito. Então, nós fomos batizados em um só corpo. Você foi batizado em um corpo, e quer dizer que você e ele se tornou a mesma coisa. Você é membro agora deste corpo. E agora você vai se mover como o corpo dele aqui na terra. O Espírito Santo é esta garantia. O Espírito Santo é esta garantia que você pode viver assim. Mas o grande problema, irmãos, que muita gente ainda acha que está penhorado a sua carne. O apóstolo Paulo, abra sua Bíblia em primeiro Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Fala do momento que nós estávamos penhorados à carne, mas agora nós estamos penhorados ao Espírito, irmãos. Penhorado ao Espírito. Que penhor é esse? É a garantia, é o preço, é a capacidade, é tudo que você precisa para viver vitorioso sobre a terra, irmãos. Eu não sei quanto a você, eu completei 60, mas eu estou animado agora para viver. Já teve um tempo que eu quis morrer. Irmãos, porque a coisa é muito séria. É muito séria. Eu fui para São Paulo, o pessoal estava lá para... Eles ouviram aquele urro dos 300 de Esparta, e estava lá os homens, o paulista dizendo, aquele urro dos 300 de Esparta, lembra? Que dava a mão e ficava, Era uma conferência de homens, eu disse que esses homens estão fortes mesmo. Mas eu percebi que a palavra lucro, num paulista bem carregado, fica mais forte do que urro. Eu diga comigo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí eles olharam um para o outro assim, ficaram todos desanimados, ninguém queria dizer que morrer era lucro. Mas os homens estavam querendo morrer por Esparta. Quantos creem? Abra sua Bíblia lá em Filipenses. Nós vamos voltar, vamos terminar. Nós vamos terminar, queridos, em Romanos capítulo 8, no versículo 12. Porque o penhor agora, que era, nós estávamos penhorados à carne, nós agora estamos penhorados ao Espírito. E nós não vamos viver de outra maneira. Mas se você quiser viver na carne, pode viver. Mas sabe que o pendor da carne é morte e prejuízo, não é lucro não. A morte de Paulo ali é lucro. Está ficando melhor, está melhorando. Leia
Filipenses 1:21. Mas Paulo disse por causa do penhor, viu? Paulo só disse isso por causa do penhor. Lembra que eu falei que o Espírito pega tudo que é de Jesus e nos revela e nos dá? Melhorou, estou pegando a nota agora da mensagem. Vamos ler bem alto. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos ler bem alto. Diga, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você tem que dizer até isso ser a verdade dentro de você, irmãos. Mas sabe por que Paulo disse isso? Porque ele estava com a certeza do penhor, irmãos, da garantia, que até a morte não era grande coisa, era só passar para uma melhor. Ele estava convicto disso. Por quê? Vamos ao versículo 18, para nós chegarmos no 21. Paulo estava preso em Roma, e eu sei que muitas traduções botam a palavra salvação, ou libertação, que Paulo vai ser liberto daquela prisão. Paulo não foi liberto daquela prisão, Paulo saiu daquela prisão para execução, mas ele saiu dali totalmente livre. Amém? Todavia, versículo 18. Todavia, que importa, uma vez, de qualquer modo, está sendo pregado. Então, vamos para o versículo 19. Porque Paulo está falando das pessoas que pregam o evangelho por contenda e por vanglória, mas outros fazem de boa mente. Mas no versículo 19 ele diz assim: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão, diga, pela provisão do Espírito de quem? De Jesus Cristo, me redundará em libertação. Mas não foi a libertação da prisão. Versículo 19. Versículo 19, ele diz, com esta certeza, ele diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada eu serei envergonhado ou confundido, antes com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Ele diz, como sempre foi, também agora, Cristo vai ser engrandecido no meu corpo, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, é pela provisão do Espírito de Cristo. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo, que é a garantia que o cristão pode viver assim, onde nada mais lhe assusta. Aonde nada mais lhe prende. Nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem perigo, nem espada. Nada poderá me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas Cristo se manifesta em nós pelo Espírito, irmãos. Quando você ler a palavra, quando você se alimenta da palavra, você vive essa realidade. Então o Espírito é essa garantia
Mas não se preocupe que você não vai encontrar uma lei imposta. Deus não impõe. Mas o Espírito Santo vai ser cavalheiro, vai chegar suave com você, vai falar tão suave ao seu coração. Quando você ler a palavra, irmãos, você contempla como por espelho a glória do Senhor. Porque o Deus que disse que das trevas a luz resplandecia, foi Ele mesmo que resplandeceu em seu coração. No seu coração resplandeceu. Irmãos, eu era do cão, totalmente do diabo. Totalmente. Eu não cria em Deus nem no diabo. Se não fosse a palavra que falou comigo, no meu coração, nada me convenceria, irmãos. Mas a palavra me preencheu completamente. E se eu caísse duro aqui hoje, só ia para o melhor. Mas eu não vou cair duro aqui hoje, não. Sabe por quê? Eu lembro quando começou essa obra aqui em Recife. Eu lembro como as coisas começaram a acontecer. As pessoas sendo libertas. A paz, a alegria. Irmãos, e o verbo da vida está de pé e vai crescer muito mais. Roberto, esta obra vai crescer muito mais. Nós estamos crescendo, nós estamos avançando. Eu não sei o que aconteceu comigo, irmãos. Deus mudou tudo. Está mudando, configurando tudo. Se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como convém. Mas se alguém ama, este é conhecido por Deus. Eu sei o que Paulo dizia. Eu receio que Deus venha me humilhar. E que eu venha chorar. Prantear por aqueles que pecaram e não se arrependeram. Irmãos, ministério é uma coisa séria. Servir ao Senhor. Dar conta da sua vida, o que você fez por meio do seu corpo. Você não vai morrer, irmãos. Não se preocupe, o diabo não pode contra você. O diabo não pode contra você sobre a sua vida. Isso é o sangue de Jesus. Você tem essa palavra bem pertinho de você. Esse Espírito está aí como garantia desta vida tranquila. Você vai dormir em paz. Você vai acordar tranquilo. Você vai acordar cheio de expectativa. Mas para isso você vai precisar considerar o que Jesus é agora. Ele é o apóstolo e sumo sacerdote da sua confissão. O que é que você está confessando? O que é que você está falando? Que palavra está saindo da sua boca? Se você se alimentar dessa palavra, essa palavra vai fluir. O Espírito vai te dar habilidade para você falar, para você não falar. E quando você sorrir, o sorriso será verdadeiro. Aleluia. Você pode viver essa verdade. O Espírito de Cristo é esta garantia, irmãos. Você pode viver essa verdade. É ficar tranquilo todo dia. E dormir. E acordar no outro dia. E vencer novamente. Então vamos lá para Romanos capítulo 7.
Paulo diz que a lei, eu acho que é 7,15, deixa eu olhar. Paulo dizendo a sua condição na lei. O grande problema é que muitos cristãos estão misturando lei e graça. Eu ontem fui para uma reunião maravilhosa aqui, uma cantata que teve no Derby, e eu vi homens com o coração bastante ajustado. Amém? E o Espírito de Deus se movendo. Mas quanto falta, irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande com essa palavra. De vivermos essa palavra. 14. Porque bem sei que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, o carnal está penhorado à sua carne. Mas isso era Paulo antes de nascer de novo. Mas Paulo, depois que ele nasceu de novo, ele é este do versículo 12 de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, ele é assim agora. E nós também somos assim agora. Nós que outrora éramos penhorados à carne, agora nós estamos penhorados ao Espírito. Porque ele é o penhor da nossa herança para a redenção completa da sua possessão. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a vivermos segundo a carne. Por quê? Se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis. Quando você entende, irmãos, que a Bíblia está dizendo? Como é que nós vamos mortificar os feitos do corpo? Pelo Espírito. Mas o Espírito vai precisar de combustível, que é a palavra. Essa palavra ela não volta para Deus vazia de poder, mas ela prospera para aquilo que ela foi enviada. Amém? Então, se você pedir uma espingarda para matar o seu vizinho, você vai estar cheio de amor divino. Que a crente pode até matar, irmão, mas matar para livrar um mal maior, não é assim? Mas não com este destempero que está no mundo agora, não. Não, irmãos. Um dos elementos da nossa armadura que vamos enfrentar é calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Você já viu um policial equilibrado? No ofício? Tem homem. Irmãos, ontem eu estava assim, policial, homens crentes. Saudáveis. Não entra nessa conversa não, irmãos. Fica com a palavra. Diga comigo, a sabedoria, lá do alto, é primeiramente pura, pacífica, tratável, e sem parcialidade, e é em paz que se semeiam os frutos da justiça para quem promove a paz. E quem está falando aqui era um velho lampião. Eu era lampião mesmo. Mas o Senhor me transformou, irmãos. Mas a minha carne continua a mesma. Mas o meu espírito, quanta diferença. Lembra aquela propaganda do shampoo Colorama? Ei, a sua voz continua a mesma. Mas os seus cabelos, Humberto, quanta diferença.
Irmãos, você é um espírito com Ele. O poder de Deus, a palavra está com você, bem pertinho de você. Na sua boca e no seu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Então, somos devedores, não à carne. Estamos em débito, não para com a carne. Está implícito que nós estamos devendo ao Espírito. Porque se nós vivermos segundo a carne, vamos caminhar para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarmos os feitos do corpo, nós vamos viver. Quantos vão viver aqui? Vida e paz. Vida e paz. Paulo morreu, mas só passou para uma melhor, cheio de paz, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Isto é a garantia que você tem. Você está penhorado agora. Mas o Espírito não impõe isso, irmãos. Você vai ter que, com sobriedade, buscar a palavra e se alimentar dela. Amém?